Olá! Vamos começar agora mais um episódio do Isotalks. Eu sou Felipe Calçada e hoje vamos falar sobre ESG na construção civil com a Rosana Pedroso. Ela é jornalista formada pela Faculdade Casper Libero e também em História pela USP. A Rosana foi repórter e redatora em veículos da grande imprensa e há mais de 25 anos se especializou em jornalismo de arquitetura, engenharia, construção civil e sustentabilidade. Rosana, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela presença. E eu queria começar perguntando para você, como é que você vê a evolução da adoção de práticas ESG na construção civil do Brasil? Olha, eu acho que antes de falar de práticas ESG, a gente precisa falar do quanto os princípios da sustentabilidade na construção civil deram um salto importantíssimo nos últimos 20 anos. Então, começo dos anos 2000, 2004. Eu estava trabalhando na área de comunicação, assessoria de imprensa, num grande congresso aqui em São Paulo, e com centenas de profissionais, e ninguém sabia o que era sustentabilidade. Se entre engenheiros e arquitetos ninguém sabia, imagina a imprensa. De repente aquilo foi um sucesso e a partir dali o assunto passou a dominar completamente a pauta dos veículos de comunicação da área de construção civil. Muito bem. Hoje a gente está vivendo uma crise climática terrível, né? Apontando até para um ponto de irreversibilidade. Então, nesse tempo todo, não só o assunto sustentabilidade entrou na pauta, como as práticas por muitas construtoras. E não precisa ser construtora de grande porte. Muitas menores, arquitetos nos seus escritórios, já projetam, né, pensando no assunto. Para você ter uma ideia, hoje, quando globalmente a construção civil responde por 33% da emissão de carbono, virou moda agora, mundialmente, não é que virou moda uma expressão ruim, está na pauta o ESG, né? Os princípios. Só que no Brasil ainda é muito incipiente, tá? Se a gente pensar que a gente tem quase 200 de milhares de construtoras no Brasil, entre as mega incorporadoras e construtoras, e as pequenininhas, né? É difícil avaliar como isso está acontecendo, o ESG. Mas dá para saber que quem tem ação na Bolsa, quem é empresa de capital aberto, essas sim estão implantando o ESG e meio que elas são obrigadas. Tá? Agora, será que elas fazem porque são obrigadas? Porque essas empresas também que estão listadas na Bolsa, que têm capital aberto, são as empresas que têm que ser mais transparentes, né? Porque elas têm que mostrar aos acionistas o que elas estão fazendo e tudo isso. Então, será que de fato elas adotam mais práticas ESG porque elas percebem a necessidade ou porque elas são obrigadas, né? Essa é a grande questão. Sim, eu acho que tem, certeza tem diversos fatores. Eu até queria falar um pouco mais sobre esse assunto, um pouco mais à frente, porque tem umas novidades interessantes nesse sentido, mas você tem toda a razão com a sua pergunta. Não é consciência de responsabilidade social, ambiental ou de governança somente. Sim. Tá? É um assunto que também é o momento dele, né? Que está em voga, como exatamente. Você falou. Perfeito. E aí eu queria perguntar quais são os principais fatores ambientais que essas empresas de construção civil precisam levar em conta para estar em conformidade com o ESG? Tá. Eu acho que é esse exato momento da gente separar um pouco o que é prática sustentável ou construção sustentável de princípios de ESG, né? Muita gente confunde, porque são questões muito parecidas, são campos, são raias de uma piscina muito parecidas. A sustentabilidade ela tem como tripé a viabilidade econômica do empreendimento, então não vale ele ser caríssimo, porque aí deixa de ser sustentável, né? A responsabilidade social e ambiental. ESG é praticamente a mesma, assim, está centrada exatamente nos mesmos princípios, que é
responsabilidade social, ambiental e governança, aí que muda, que é como a empresa trata de si mesma, entendeu? E dentro de ESG, é muito importante, ou faz parte de ESG, que a incorporadora, a construtora, traga para si os princípios da sustentabilidade. Então, na tua pergunta ambiental, é importante que a construtora ela coloque de pé um edifício que seja realmente eficiente do ponto de vista de consumo de água, de consumo de energia, né? Redução de emissão de gás carbônico, descarbonização é a meta principal de qualquer atividade hoje no mundo, quando se pensa em sustentabilidade ou em ESG ou ambos. Porque tem muitas empresas que fazem edifícios sustentáveis e não têm o menor interesse em ser ESG. Está ótimo, perfeito, vai fazer seu edifício sustentável. É o mínimo que se espera de uma empresa séria. Tá? Então, são esses elementos que devem ser buscados, né? Consumo de água e energia, baixa emissão de carbono e geração de resíduos e redução de resíduos. Baixa geração de resíduos e, quando eles existem, a destinação correta. Perfeito. Isso é lei. Perfeito. E quais são os desafios que as construtoras enfrentam hoje para adotar essas práticas ESG? O primeiro deles é cultural. Existe toda uma história, principalmente na construção civil brasileira, de fazer tudo tijolo sobre tijolo, tijolo, argamassa, tijolo. Muita gente só acredita nisso e não quer mudar. Acha que sempre a família, empresa familiar geralmente, sempre foi bem e para que vai mudar? Para se fazer poder integrar esses princípios, né, é preciso mudar essa cultura e investir. Em primeiro lugar, em BIM, que é o software de modelagem, uma ferramenta, na verdade, de modelagem do edifício. Praticamente todo o projeto e sustentabilidade ESG também começa no projeto, né, passa para a execução, até a vida útil do edifício, até o seu final. Isso é sustentabilidade, né? O BIM resolve, assim, boa parte, praticamente tudo, todos os problemas que você encontraria no canteiro, resolve na fase de projeto, no planejamento da obra, né? Bom, então é preciso investir em BIM, é preciso investir em industrialização da construção, tá? Na aquisição de ou módulos prontos, que só se monta no canteiro, ou de produtos, como o EPS, né? Produtos industrializados. Tá? E também investir em produtos inovadores, sistemas inovadores. Para isso tem que sair buscando, tem que estudar, tem que pedir socorro para a academia, tá? Dá trabalho. Tem que se especializar, tem que buscar conhecimento. Exatamente. E tentar fazer as coisas diferentes, que eu acho que é o que dá mais trabalho muitas vezes, né? As pessoas estão... Fora da caixinha. Exato. E é uma coisa que a gente fala bastante aqui, foi interessante até você ter falado dessa questão do desperdício na obra, né? Porque os métodos construtivos convencionais, a gente sabe que envolvem muito desperdício, tem muito quebra-quebra, muita sujeira e, consequentemente, muito resíduo, né? E o que a gente fala aqui sempre é sobre a construção com EPS, o quanto é mais sustentável, em todo o processo fica mais eficiente. Exatamente. Porque, na verdade, a sustentabilidade, ela começa lá na extração do elemento da natureza até a produção, o uso e a destinação final na desconstrução, né? Então, é muito importante se pensar na máxima industrialização, porque o canteiro, do ponto de vista do operário, também é cruel, né? Carregar peso, subir muitas vezes com sacaria até lá em cima. Enfim, na indústria é um ambiente controlado, onde ele trabalha até com ar-condicionado, ele tem uma qualificação, ele tem treinamento. E o produto é um produto de qualidade, ou de qualidade comprovada, porque ele é feito num ambiente controlado, né? Sim. Isso é muito interessante. Com total eficiência, né? E total defesa que eu faço da industrialização, sou muito fã. Perfeito. E como é que a adoção dessas práticas ESG podem impactar a rentabilidade e a sustentabilidade dessas empresas do setor de construção? Olha, até parece que a gente combinou, viu? Porque tem uma questão aqui, assim, importantíssima para a gente falar.
Você acredita que até 30% do custo de uma obra se refere à quebra de material, retrabalho e excesso de uso de materiais? Por exemplo, faz uma parede de argamassa, normal, tijolo, tijolo, massa, ficou torta, ficou ruim. Solução que o pedreiro adota, o engenheiro aceita e o dono não está nem aí. Vamos maciar para Sim. acertar na massa, é a expressão do canteiro. Sim. É muito material, você retirou isso da natureza. E se a gente pensar que cimento, aço e concreto são os materiais menos sustentáveis de uma obra, Sim. né, pela energia que eles gastam para serem produzidos, né, e pelo que eles retiram da natureza, Sim. enfim, é um desastre. Fora o gasto de tempo também, né? Do profissional ali da mão de obra, que isso também tem um custo, né? Pois é, Além de todo o gasto material, tem o gasto de tempo, que é uma coisa que não volta, né? exatamente, a gente põe isso na conta do retrabalho, né? Uhum. Ou então de construir uma parede e ter que furar essa parede para instalar rede de Hidráulica, água, elétrica, tudo. Sim. rede de elétrica, Sim. e nesse caso o monopainel, né, Uhum. ele resolve muito melhor o Sim, problema, né? sim. E a gente vai falar dele. Em menos tempo, né? Com menos entulho, muito mais fácil para o profissional que está ali, porque não tem, né? Ficar quebrando ali o dia Não inteiro, tem quebrando quebradeira, parede, não né? tem, não Só tem. vem ali com o soprador térmico, Isso, né? Abre os caminhos, a Isso. gente vai chegar lá. a gente vai chegar lá. E como é que o uso desses materiais Então, mas sustentáveis? eu ia Perdão, te falar, pode eu ia continuar. até completar essa questão da rentabilidade, né? Então, se a obra deixa de ser uma obra convencional, como muita gente faz, a maioria absoluta faz, né? E passa a adotar processos industrializados, produtos, sistemas industrializados, onde você faz um Lego ali no canteiro, vai construindo, vai só montando, né? Você reduz todo esse problema do custo, dos 30% do custo de construção, né? E tem mais um detalhe, a remuneração ou a rentabilidade de dessas construtoras que investem em ESG, ela virá, essa rentabilidade. Os grandes investidores, alguns, não são todos, porque isso é uma coisa muito incipiente também no Brasil, né? Os grandes investidores, eles estão selecionando ativos imobiliários para investir desde que tenham ESG, ou melhor, ESG, Sim. falha. Os locatários, eles preferem produtos imobiliários com melhor desempenho e, portanto, menor custo de operação. Imagina um galpão logístico. Ele vai pagar muito menos de água, de luz, enfim, é um galpão bem resolvido, de repente tem geração própria de energia com fotovoltaica. Maravilhoso. Então, ele não se importa de pagar mais. Na negociação com o locador, vai ser uma negociação super tranquila, né? Enfim, e os aluguéis em geral são mais altos quando o prédio é mais sustentável. Ah, sim, porque aumenta a percepção de valor de quem está ali. Né? Exatamente, exatamente, Felipe. Fora a economia que se tem com climatização, com tudo isso, né? Que a gente já sabe do conforto térmico, todas essas questões. Agora, existem métricas específicas que são usadas para medir o impacto ambiental desses materiais como o EPS? Como que é feita essa medida hoje em dia? Então, eu pensei que você ia perguntar de métrica para medir... O impacto ambiental. o impacto ambiental? Exato, Sim. Eu vou falar de um programa que existe, que é do governo federal, está aí há mais de um ano, acho que há 2 anos já, que é o SIDAC. É o Sistema de Informação do Desempenho Ambiental da Construção. Esse sistema é interessantíssimo, ele foi desenvolvido pelo Ministério de Minas e Energia, junto com o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, o CBCS. É uma plataforma na internet, que os fabricantes inscrevem lá os seus produtos, os produtos que ele quer habilitar como produto de baixa emissão de carbono. Tá. E, com o auxílio de consultoria, ele vai inserir a informação nessa ferramenta do quanto o produto dele emite de carbono. Bom, essa ferramenta vai permitir que os
arquitetos, engenheiros e construtoras selecionem entre os, acho que 86 produtos que estão lá hoje, tá? Selecionem entre eles os de mais baixa emissão de carbono. É interessantíssimo e qualquer um pode entrar lá, eu vou até dar o www deles. É o www.sidac, S-I-D-A-C, sidac.org.br. Vale a pena, pelo menos, conhecer, se interessar e ver como se trabalhar com isso. É interessante. Perfeito, sidac.org.br, legal. E com relação às comunidades locais, né? Como que essas práticas ESG na construção civil podem influenciar a relação das empresas com as comunidades onde elas estão inseridas? Tá. Em relação a comunidades locais, em primeiro lugar, empresa que tem implantado princípios de ESG, ela deve cuidar, em primeiro lugar, dos seus funcionários. É um cuidado em relação a questões até legais, né? Como formalização da mão de obra, né? Os benefícios sociais implícitos, respeito à diversidade, quer dizer, contratação dos mais variados segmentos da sociedade, né? Mulheres, negros, pessoas com deficiência e por aí vai. Em relação à comunidade local, tem um aspecto bem interessante, Felipe, que é contratar mão de obra local. Sabe? Você vai fazer uma obra num bairro ou numa cidade longe de São Paulo, do centro urbano, contratar a comunidade local, gente que mora ali, qualificar essa mão de obra, para que esse aprendizado não se perca e eles possam, né, fazer isso de uma maneira sustentável, ou seja, no futuro, ou quando a obra termina, eles podem ter um outro emprego. De se deixar um legado ali também, deixar um né? legado, Perfeito, exatamente. Né? perfeito. E essas empresas, em relação à sociedade, não só local, mas aí a sociedade de maneira geral, né? Ela também tem algo a oferecer, quando elas têm ESG, que é a proteção de dados e o envolvimento delas, das empresas, em projetos sociais. E com relação à responsabilidade social, como que essas comunidades podem ser beneficiadas também? Então, com esses programas de qualificação de mão de obra, alfabetização muitas vezes, Sim. né? De oferta até mesmo pela construtora de alimentos, cestas básicas, Sim. que na verdade está implícito na lei, né? Na Sim. CLT, enfim, Sim. que é algo fundamental. Porque se não houver, né, a formalização da mão de obra, você não consegue pensar em sustentabilidade. Sim. Porque se a gente pensar no meio ambiente, é engraçado, a gente pensa no meio ambiente, a gente pensa na árvore, né? A gente pensa no lago, no rio, a gente não pensa no homem. Sim. O homem, ele deve ser visto como um dos elementos do meio ambiente. Ele faz parte do meio ambiente. Sim. E ele merece ser cuidado e merece o respeito das empresas. Perfeito. E é engraçado, né, Rosana? Porque parece até óbvio você falar que quando você está construindo uma casa, um prédio, um galpão, o que quer que seja, dentro de uma comunidade, é interessante para todo mundo que essa comunidade cresça e se beneficie também, né? Todo o entorno dessa construção tem que se beneficiar. Sim. Além de ser rentável e sustentável, é uma questão até de bom senso, né? Você fala Exatamente. assim, se eu moro numa casa, se eu moro num prédio, se eu tenho um galpão, o que quer que seja, eu quero que o entorno dessa construção seja o melhor possível, como eu quero que seja o meu bairro, a minha cidade e, em última instância, o mundo que a gente vive, né? Mas você acabou de traduzir de verdade, um dos princípios de ESG, Sim. que é o desenvolvimento social e sustentável da comunidade local. Perfeito. Entendeu? Sim. Por isso que eu fico apostando nessa coisa da qualificação da mão de obra, empregar o pessoal local. Muitas vezes, comprar material, dependendo do tipo de material, né, no comércio local também é importante. Com certeza. Né? E como é que as empresas podem garantir que os projetos atendam a esses padrões elevados de responsabilidade social? Então, eu acho que tem uma coisa muito séria, né, em ESG, que faz com que a empresa ou ela tem ou ela não tem ESG.
né? Ou ela implementou e está implementando, porque é um processo de uma vida toda, né, da empresa, que é a auditagem. Essas empresas são auditadas. Antes disso, a empresa, para implementar um processo de ESG, ela conta com consultoria especializada que vai ensinar, vai dar o passo a passo, vai estar junto, né? Existem no Brasil várias e sérias. Ao ser auditada, tudo vai ficar ajustado, inclusive transparência, né? Sim. Então, E agora, quais são as melhores práticas de governança que as empresas de construção civil podem adotar? Então, eu acho que a gente volta um pouco àquela questão de envolve combate à corrupção interna da empresa, Sim. né? Transparência de dados, cibersegurança, tudo isso é governança. Perfeito. É interessante, né? Porque a gente estava falando aqui até agora, de questões ambientais, e aí você trouxe um tema que é cibersegurança, que parece que é um salto muito grande, mas como está tudo muito relacionado hoje em dia, né? Porque a tecnologia faz parte da nossa vida, né? A gente anda com o celular hoje tá ali nossas informações bancárias, tá ali o nosso contato com a família, tá ali nosso álbum de fotos. Então, a cibersegurança é uma coisa que afeta todos os elos. Exato. Todos os elos da corrente da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso bem-estar, né, como sociedade. É verdade, é verdade. E o temor, né, que a gente tem, Felipe, de comprar uma coisa online, ou até mesmo, sei lá, você se interessa por um apartamento que está à venda, vai lá perguntar, só de você perguntar, você já deixou seu CPF, que segurança você tem se a empresa não for séria, né? Ou mesmo que ela seja séria, que ela não tenha um sistema de segurança de dados internos, né? E externos, que seria uma segurança maior para todos os que acessam o site. E aí já entra um assunto que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é uma questão também... Exatamente. Já é que você percebe, Felipe, tudo que a gente está falando aqui, se as leis que já existem, as regulamentações fossem observadas, fossem atendidas, a gente não estaria nem discutindo tudo isso. Sim, né? Perfeito. Exatamente isso. Agora eu queria voltar para aquele nosso assunto que é o seguinte, os benefícios do EPS em termos de ESG. A gente pensar numa construção que usa EPS e uma construção no modelo convencional, a gente fazer uma comparação dos benefícios, pensando em termos de sustentabilidade e ESG. Tá. Bom, até retomando, lição básica, quanto maior o índice de industrialização do produto, menor a emissão de carbono. É o caso do EPS. Sim. Né? Aqueles materiais, portanto, que usam menos água, menos energia na sua produção, eles são considerados também mais sustentáveis. O EPS, ele não usa energia, ele é produzido a vapor, pelo vapor. É aí que o poliestireno, ele passa de uma pequena moléculazinha, né? E se expande, é o poliestireno expandido. Né? Aí que ele se expande. É um processo bonito, interessante, químico, né? E apesar dele ser um produto oriundo do petróleo, que é o poliestireno, ele é sustentável. Por que eu afirmo com essa segurança toda? Se você pensar na produção do aço, ele não é um produto sustentável, porque ele usa muita energia para ser produzido. A mesma coisa o alumínio, os metais em geral, né? E dependendo de como o aço é usado, dependendo de como o alumínio é usado, ele pode ser considerado sustentável. Porque o raciocínio da sustentabilidade é o seguinte, ela não vê só como ele é produzido, ou de onde ele veio. Ela vê isso, considera isso é uma métrica, mas ela considera toda a vida útil do produto. Né? No uso, né? Dentro do edifício e destinação final, né? Na desconstrução. No caso do EPS, ele tem um fator fundamental para ser considerado um produto sustentável. Você já ouviu a expressão, o produto vai do berço ao túmulo? Não. Não? Do berço, a hora que ele nasce, que ele é produzido, retirado da natureza, todos são.
retirado da natureza. E aí ele é produzido, né? Até a destinação final, que é o túmulo, que quando ele acaba. Sim, todo o ciclo de vida do produto. O ciclo de vida é fundamental, né? Bom, no caso do EPS, ele vai além. Ele é uma outra expressão muito usada também em sustentabilidade, que ele vai do berço ao berço. Você produz, retira, né, no caso do petróleo, o poliestireno, produz, é usado, né, e recicla. E ele se transforma num novo produto. Que é o princípio da economia circular. Exatamente. Tá. Então, ele sempre vai se renovar e vai se transformar num novo produto. Tá? Isso é do berço ao berço. E é o caso dele. Hoje, é possível você fazer a reciclagem completa. A Isorecorte faz. Ela chega a reciclar toneladas mensalmente e reutiliza em produtos seus, né? Existem empresas no Brasil que transformam o EPS reciclado em outros produtos, tá? Como rodapé, roda-teto, enfim, elementos variados, né? Agora tem uma coisa, você perguntou de outros produtos, né? A gente falou bastante do EPS, mas tem outras soluções também sustentáveis. Existe uma coisa chamada arquitetura vernacular. O que é isso? É você utilizar o que é próprio da região onde você está trabalhando, né? Então, o conhecimento ou técnicas construtivas locais. Uma delas é a parede de taipa, que você faz com o barro. Sim. Você tira de um barranco um tanto de terra, você constrói uma casa, tá? Ou então, usando o aço verde, que seria o quê? O bambu, que é tão resistente quanto o aço. Ele é maravilhoso. Enfim, é abrir a cabeça, abrir os olhos para todas as possibilidades, né, que a indústria oferece, no caso do EPS, e que a natureza oferece, no caso da taipa, o bambu e tantas outras. Perfeito. Tá? Agora, pensando nessa questão do uso do EPS, especificamente na indústria, você acha que existe ainda, mesmo diante de todas essas vantagens que a gente está falando aqui, ainda existe resistência no mercado com relação ao uso do EPS em construções sustentáveis? Existe uma coisa chamada preconceito, né? Fica aquela coisa assim, não, eu não vou pôr isopor no meu imóvel, no meu prédio, na minha casa. Não é resistente, minha papel, casa vai sair voando. vai cair, isso. Né? O que fazer com isso? Informar. Fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Informar. Informar arquitetos, informar engenheiros, construtoras, ter uma relação muito estreita com a academia, com os professores das universidades, com os institutos de pesquisa, como IPT, Falcão Bauer, né, e tantos outros. Tá? Eu acho que esse é o caminho. E agora, assim, eu acho que até empresas que têm iniciativas sustentáveis já no seu DNA, muitas vezes falham na questão de comunicar isso ao público, né? Às vezes eu acho que existe uma dificuldade também de tornar públicas essas iniciativas, a importância delas e o impacto positivo delas. Como é que essas empresas podem ser mais transparentes na comunicação sobre o uso de práticas sustentáveis, como o EPS, por exemplo? Olha, eu acho que, de maneira geral, depois a gente fala do EPS, eu acho que, de maneira geral, a empresa que usa uma prática sustentável, ela divulga. Ela divulga porque é importante, porque agrega valor. Agrega valor, né? Agrega valor. Agora, em relação ao EPS, se eles têm preconceito em utilizar, eles vão ter preconceito também em contar que utilizaram. Porque muitas utilizam e não devem contar. Sim, provavelmente. Por medo do que o cliente final vai achar. Exatamente, né? Exatamente. Nossa, eu vou alugar esse conjunto para o meu consultório de dentista, sendo que no contrapiso foi colocado EPS? Alguém é capaz de achar? Por mera ignorância. Ignorância no sentido não pejorativo, mas de ignorar a informação, de não saber. Né? Da capacidade, da potência do EPS. Tá. Agora eu queria retomar uma coisa que a gente conversou lá no início sobre as empresas que usam o ESG. Será que usam porque acreditam? Será que usam porque são obrigadas?
E será que também existem empresas que divulgam práticas ESG para esconder outras práticas que não são assim tão louváveis, eu diria? Como que a gente pode evitar que o ESG se torne uma coisa de fachada? Tá. Eu acho que dificilmente vai se tornar. Hum. Bom, em primeiro lugar, é o que eu falei lá no comecinho, né? No Brasil tem quase 200 mil construtoras. A gente não vai falar disso. Não dá nem para avaliar o que é isso, né? Mas a gente sabe que tem poucas centenas de grandes construtoras com capital aberto e essas já estão envolvidas com ESG, né? E passam por todo aquele processo que eu já te contei. Bom, não dá para driblar. Até porque, o ano passado, houve uma decisão da Comissão de Valores Mobiliários, Bolsa de Valores, de que a partir do ano que vem, 2026, todas as empresas de capital aberto vão ter, não só construção civil, mas enfim, capital aberto, vão ter que apresentar para a Bolsa o seu relatório de ESG. Neste momento, a partir deste ano, empresas públicas podem voluntariamente fornecer os seus relatórios. Isso é um passo excelente que confirma, acho que a seriedade, né, de se implementar princípios de ESG nas empresas. Não dá para escapar. E agora, quais são os benefícios que essas empresas e essas construções podem ter no longo prazo ao adotar materiais como EPS, como monopainel nas suas construções? Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, né, em produtos sustentáveis, em processos, também há o processo sustentável no canteiro, né? Você tem uma resposta que quem dá é a própria sociedade. Eu vou te contar de uma pesquisa de uma empresa chamada Opinion Box. Pra você ter uma ideia, 62% dos brasileiros entrevistados, e foram milhares, preferem pagar mais caro por um produto que agrida menos o meio ambiente. 82% dos brasileiros dão preferência a empresas com práticas sustentáveis. E 62% consideram a conduta da marca em relação ao meio ambiente no momento da decisão de compra. Eu acho que isso responde, né? Com certeza. Ou seja, vale a pena, é importante. A gente já viu lá atrás, nos comentários que a gente fez aqui, que a empresa tem uma rentabilidade maior, ela se torna mais sustentável, porque o investidor, no caso das grandes incorporadoras e construtoras, o investidor vai querer apostar em empresa que tem ESG, né? Sim. E é o que a gente vê no Brasil. Eu acho que estão melhorando muito. Perfeito. E é realmente quando vem de todos os lados é que a coisa funciona, né? Quando a gente percebe que o consumidor está cobrando isso, se o governo está valorizando, né, tá fiscalizando e a própria Bolsa de Valores, né, que é quem cuida das empresas, não a CVM, que cuida das empresas de capital aberto. Então a gente vê por todos os lados essa pressão, Exatamente. né? E é aí que a coisa realmente muda, né? Tem que acontecer, né? Exato. Uhum. Agora, a gente sabe que a implementação de políticas ESG muitas vezes pode ter um impacto no custo, né? Pode sim, às vezes, deixar uma obra mais cara. E como é que você convence, né, alguém de que isso ultrapassar essa barreira do custo e de que vale a pena adotar essa prática ESG? Olha, eu acho que por tudo isso que a gente já disse, né? Uhum. Pelo investimento, até mesmo os fundos imobiliários internacionais que investem no Brasil e investem pesado. Uhum. Não é à toa que a gente olha para todo quanto é lugar, tem um monte de prédios, né? Uhum. Tem muito fundo imobiliário internacional. Que ainda, os gestores ainda não se apegaram muito a essa questão de ESG, tá? Mas existe essa tendência nesse momento. De fundos que só vão investir em imóveis que sejam economicamente eficientes, né? Exatamente. Que tenham ali, que atendam uma série de requisitos ESG. De sustentabilidade. Perfeito. Né? Tá? Perfeito. Então, isso está vindo junto com os fundos, com esse investimento pesado dos fundos internacionais. Tá? Agora, existem construtoras que usam essas certificações, algumas certificações de sustentabilidade,
como um selo de marketing, né? E como é que se pode garantir que as práticas ESG sejam genuínas e não um tipo de greenwashing? Tá. Você está falando de construtoras que certificam seus edifícios. Ou que usam isso como um marketing, talvez, a gente também não sei aqui exatamente qual que é a regulamentação que existe para esses selos e quais selos existem. Então, estou falando sobre construtoras que talvez divulguem que suas obras são sustentáveis, mas a gente não sabe até que ponto isso realmente é sustentável ou se é um tipo de greenwashing, uma sustentabilidade de fachada só para atrair um público. Perfeito. Bom, no Brasil, eu acho que desde há uns 15 anos, pelo menos, estão aí as certificações internacionais. Veio primeiro o LEED, que é do Green Build Council, depois veio o Aqua, que é uma pegada mais francesa, e outros que estão no mercado, né? Eles, ao chegarem ao Brasil, eles apontaram os caminhos da sustentabilidade. Tá? Não que todo incorporador vá querer que seu prédio já nasça com a vocação para ser um green building e ser certificado com selo verde. Mas os grandes, sim. O das grandes incorporadoras, grandes construtoras, sim. Tem muitos no Brasil já certificados. São selos com credibilidade internacional. De novo, nesse caso, é preciso que desde o projeto, desde a concepção do edifício, o projeto e execução da obra, essa construtora seja acompanhada por uma consultoria de sustentabilidade especializada e que são bastante sérias, tá? E lógico, quem tem selo vai divulgar o selo. Isso agrega valor, é um valor importante para aquele edifício. Agora, claro que tem greenwash no mercado. Sim. Tem aquela construtora que fez um prédio, certificou um prédio, né? E faz o restante muito mal, muito ruim. E aí vai usar aquele selo como se ela fosse uma construtora sustentável. Exatamente, não existe a construtora sustentável, né? Existe o prédio sustentável, sim, né? Sim, Você pegou bem. Então, claro que existe. Mas eu acho que eles acabam quebrando a cara, se dando mal, porque, sabe, essa fachada, né, acaba caindo. Quais seriam, então, as certificações que você acha que seriam hoje mais confiáveis, assim, de impacto ambiental mesmo? Olha, tem uma lista boa, viu? Tem assim. o LEED, né, que é do Green Build Council. Tem o selo Aqua, né? Tem o selo Procel, mas aí é mais de energia, né? E tem outros, tem um selo voltado para saúde das pessoas dentro do ambiente. Bem interessante. Que agora me foge o nome, mas tem. Legal. Rosana, esse assunto rende bastante. Muito, né? Muito. Mas a gente, infelizmente, está com um tempo curto aqui. Então, eu queria pedir para você resumir, dar um último recado, alguma coisa que você gostaria de ter falado. Enfim, fique à vontade. A gente perdeu no caminho. Tá. Eu acho que... eu queria falar um pouco do EPS, né? Tá? Eu acho que algumas coisas que a gente não falou, mas que deve ser bem conhecido de quem assiste, né, a este podcast, que se refere às propriedades do EPS, oferecendo a quem utiliza tantos benefícios, e esses benefícios também são considerados para mais ou para menos sustentáveis, e são todos sustentáveis, tá? Que é conforto térmico, e com conforto térmico você não liga ar-condicionado. Tem casos que já foram comprovadas as temperaturas de até 7 graus menor dentro de casa do que fora. 35 fora, está fazendo 28 dentro. Tá? Isso é muito bacana. O fato de ser um material leve, que faz com que o construtor ele não precise gastar tanto aço, cimento, concreto, tudo menos sustentável nas fundações. Pesa menos, a carga é menor. Né? E na desconstrução, ou mesmo no processo de construção, sobrou
devolve para a empresa, devolve para o fabricante, vai fazer reciclagem. Tá? Perfeito. E papel das empresas fabricantes é divulgar o máximo possível para a sociedade, de maneira geral, a necessidade de descartar corretamente o EPS para que ele possa ser reciclado, porque ele na natureza deixa de ser sustentável. Maravilha, Rosana, muito obrigado. Acho que a gente ainda tem bastante coisa para conversar. Eu sei que vão chegar comentários, dúvidas, então você já está convidado para voltar aqui. Obrigada, tá bom? Pra gente continuar adorei. essa conversa. Adorei. Foi demais. Que aula, senhoras e senhores! Eu espero vocês no nosso próximo episódio do Isotalks, que a gente vai continuar falando sobre inovação, tecnologia e sustentabilidade. Fiquem com a gente. Até mais.